Espartanos, bom dia pessoal. Começando agora projeto novo, livro novo, novo ciclo. E para começar esse novo ciclo aí, ó, falta só a sua curtida aí, exatamente a sua inscrição aí, curtida não, inscrição, pra gente completar 400 espartanos nessa falange aí do canal do YouTube. É isso aí, tá faltando só uma inscrição aí, e é a sua mesmo aí. Enfia o dedão nesse like aí, dá uma bicuda espartana aí nesse botão de inscrição aí e complementa aí a nossa falange aí com 400 guerreiros. 400 guerreiros aí pelo mundo aí que tá divulgando a mensagem de Esparta, aprendendo sobre a mensagem de Esparta e vivendo a mensagem de Esparta nas suas vidas aí, superando adversidades, indo para os confrontos que a vida apresenta sem piedade, contra a procrastinação, contra a preguiça, né? E enfrentando qualquer exército de problema que chega na sua vida aí. É isso aí, espartanos, é isso aí, guerreiros. Estamos aí começando com o pé direito aí. Dá uma bicuda espartano no like aí, se tá curtindo esse podcast. Compartilha com quem você curte aí. Dê um arru nesse sininho aí para continuar recebendo as notificações aí, para o YouTube te notificar domingão, quando você não estiver fazendo nada aí, pra você estar escutando esses podcasts aí. E é isso aí, vamos divulgando aí a mensagem de Esparta pelo mundo, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, começando aqui agora, o livro Heróis de Esparta. Esse livro é do Sérgio Pereira Couto, né? E fala um pouco sobre a Batalha de Termópilas, né? E é baseado também nos estudos aqui, né, de Heródoto, né? Que é praticamente o que escreveu mais sobre a história da Grécia, de Atenas, Esparta, né? E é um livro muito interessante, né? E além de Heródoto também tem Plutarco, né? Então são filósofos que escreveram, registraram essas histórias da Grécia, né? Então, esse primeiro podcast falando sobre esse livro não vai ter muita reflexão, não. É mais eu vou dar um contexto para vocês aqui de como é que o livro foi montado, né? A história do livro, né? Então fala que aqui a gente já estava na época do Império Romano. Para quem não sabe, o Império Romano depois conquistou Esparta, conquistou tudo, né? A Macedônia, a Esparta, tudo virou Império Romano, né? Tudo. Então, assim, a gente vê as histórias dos guerreiros aí e tal, mas tudo antecipou o que depois vinha a ser o Império de Roma, né? A formação clássica dos romanos. Inclusive, indico as séries aí no Netflix aí que fala sobre Roma. Muito boas histórias aí de Calígula, né? De Júlio César. Muito bem feito aí, né? É muito bacana a gente conhecer essas culturas aí. Então fala aqui que já estava no exército romano, né? E que tinha uma guerra para ser feita em Termópilas. Pessoal, para quem acha que Termópilas foi uma guerra só que aconteceu lá, aqui no livro fala que foi justamente o contrário. Foram 4. Aqui falam sobre 4 batalhas que aconteceram em Termópilas, né? E aqui tá falando justamente da 4ª batalha que ia ter em Termópilas. E eles queriam mandar Filipe da Macedônia. Quem que era Filipe da Macedônia? É o Filipe, pai de Alexandre o Grande? Não é esse Filipe não. Na verdade, Filipe da Macedônia aqui era um escritor, era um cara que registrava arquivos, historiador que registrava sobre as guerras, porque antigamente não tinha fotografia, né, pessoal? Não tinha YouTube, não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. Então é meio que assim, tudo que acontecia tinha que ser registrado ali na hora mesmo, escrevendo ali o que estava acontecendo, né? Então é isso que vai falar um pouco do livro. E meio que quando eles, o pessoal de Roma ordenou, né, que esse Filipe fosse para essa guerra lá registrar os fatos, ele queria entender melhor a questão de Termópilas mesmo, tudo que aconteceu em Termópilas com os espartanos, porque que aquele lugar ali era tão, né, estratégico para batalhas militares, né? E aí eles mandam Filipe pesquisar um pouco, né, sobre essa questão, e ele vai atrás, né? E aí ele acaba descobrindo também, né? Ele procura os arquivos do Senado de Roma para descobrir as histórias, né, de Esparta, enfim. E aí, com a ajuda de um amigo, né, que na verdade era Cláudio Germânico, né? Cláudio Germânico era praticamente o que cuidava de toda essa questão da bibliografia, como se fosse uma biblioteca lá em Roma, né? Onde estavam esses arquivos, onde estavam todo o registro histórico de Esparta, né? Mas enfim, Cláudio chega para ele e fala, ó, sobre Esparta não tem muita coisa aqui não. E como a gente sabe, pessoal, os espartanos não tinham muito, igual os atenienses, essa questão de registrar
Os espartanos eram muito simples, muito direto, muito objetivo. Então não ficavam muito nessa coisa de mostrar os feitos históricos, fazer estátuas de conquistas, né? Eles eram muito objetivos, dinâmicos, então pouca coisa se sabe um pouco da cultura de Esparta em relação a outras culturas, né? Na questão do registro, né? Então, Cláudio fala com ele que praticamente o que ele sabe sobre Esparta, enfim, o que aconteceu em Termópilas é mais o que ele foi aprendendo mesmo ali com a prática ali, os seminários, as coisas que ele frequentou, os arquivos de Atenas, olha só para você ver, para ter acessos de informações de Esparta, ele recorre a alguns arquivos de Atenas que ele já viu, né? Como os atenienses descreviam os espartanos, para poder realmente montar, né, todo o quebra-cabeça e entender um pouco como é que funcionava Esparta, a cultura espartana, né? Então, assim, no início, pessoal, aqui desse livro aqui, é mais falando sobre essa introdução, né, dessa história aí, né? E fala justamente dessa quarta guerra que ia ter em Termópilas, né? E essa quarta guerra ia ser contra Antíoco III da Síria, né? Na verdade, Roma contra a Síria, né? Era a quarta batalha que ia ter em Termópilas ali, de certo modo. E aí é o que o livro vai citando, né? Fala que o Estreito de Termópilas ali realmente era um lugar estratégico, era um lugar que realmente ficou ali praticamente marcado, registrado, tatuado a herança de Leônidas ali, e os 300, né? Falou em Termópilas, o nome de Leônidas é o primeiro que é lembrado, não tem como, né? E é isso. Então Roma ia para essa guerra contra a Síria, em Termópilas, na quarta batalha, né? E aí o livro vai explicando também que houve outras batalhas em Termópilas, né? A primeira foi de Leônidas e os espartanos que morreram lá, né? Uns 300, mais o pessoal que ajudou Esparta. Falou que cerca de 144 anos depois houve um segundo conflito no mesmo local, né? E aí sim o Filipe da Macedônia, o original mesmo, pai de Alexandre o Grande, né? Foi lá que, na segunda vez lá que teve essa guerra em Termópilas, ele derrotou uma força de helenos que tentavam bloquear seu avanço para que ele conquistasse e se unisse à Grécia, né? E aí é mais uma questão aqui de como é que o exército da Macedônia foi invadindo também, né? O exército da Macedônia, de Alexandre, ele também foi violento, conquistou quase todo mundo aí, né? E a terceira batalha, fala que é a batalha que foi depois foi um terceiro conflito, né? Na qual Breno, que era um gaulês, invadiu a Macedônia e o norte da Grécia, né? E aí ele liberou uma invasão ali de 74 anos depois, né? Foi o terceiro conflito ali que se teve notícia ali na Batalha de Termópilas. E o quarto, praticamente, é esse aí, né? Que é Roma contra a Síria, né? E eles queriam que o Filipe fosse lá registrar todos os fatores históricos aí dessa batalha aí contra Antíoco, né? E com certeza a presença de Filipe lá poderia fazer diferença, né? E Roma queria registrar seus feitos, Roma queria montar realmente um museu, uma biblioteca, um arsenal de informações e registros, principalmente em relação para realmente a cultura romana se divulgar e todas as futuras gerações poderem sentir o que era o Império Romano, né? Então é um pouco isso que vai falando no livro. Então fala que o Filipe, né, esse Filipe da Macedônia, que era o escritor, ele procurou o Senado, né, não conseguiu achar muitos arquivos ali de Esparta, e aí depois continuou procurando, achou o Cláudio Germânico, né, que era o organizador de documentos. Os dois viraram amigos, o livro vai falar muito sobre isso, sobre essa amizade dos dois, né, de divulgar essas informações de bibliotecagem, né, de feitos históricos sobre Esparta, e Cláudio vai passando todo o conhecimento que ele sabia, que ele foi aprendendo, né? Então basicamente é isso. Então, no início aqui, pessoal, fala muito sobre a questão mesmo político-administrativa de Esparta. Então, assim, não cabe nenhuma reflexão aqui nesse podcast em relação a isso não, porque são informações aí de Esparta na questão da região, da localização, da cultura, da questão de costumes, da questão política administrativa, né, de como é que Esparta era dividido, né, os esparciatas, né, isso aí com certeza vocês vão pegar informações melhores aí em canais de história, né. O meu canal não é um canal de história, apesar de falar sobre a história de Esparta,
foco do meu canal aqui é justamente pegar trechos e passagens do exército espartano que a gente pode incorporar na nossa vida, nos dias de hoje. Mas falar simplesmente sobre história, o que aconteceu na história, simplesmente relatar os fatos. Um canal de um professor de história aí, tem vários aí na internet aí, com certeza tem um Dom Foca também, que é excelente, né? Foca na história. São canais assim excelentes que vão falar muito melhor sobre isso. E é o que fala aqui no início aqui, né, praticamente da história aqui, né? Quando fala de Esparta, eu já falo assim, fala o nome de Esparta, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, tem um vídeo meu aqui que fala sobre o início de Esparta, o início de tudo, por que era o nome de Esparta, que era o nome de uma rainha espartana, né? Que na verdade ele surgiu depois, né? Que veio antes do nome Esparta, veio o nome Lacedemônios, né? Lacedemônia, né? Ou Lacônicos, como eram os chamados espartanos. Antes disso eram considerados dórios, né? Que conquistaram várias cidades ali de Micenas, né? Enfim, o termo espartano, Sparte, né, é um título também que é reservado, a gente sabe que é só para os espartanos mesmo, originais, né, os que têm direitos na cidade de Esparta, né, os esparciatas, como é falado, né. E é isso aí, praticamente também o nome de Lacônia, Lacedemon também é muito aplicado, porque esse nome, além de ser o nome de um rei lá de Esparta, era o nome também ali da região de Esparta, né? Aquilo ali era o nome da região de Esparta ali, e, enfim, aí fala realmente dessa parte aí também, um pouco dessa parte da polis espartana, né? Que era uma cidade da Grécia, né? Que fica à margem do rio Erontas, né? No sudeste do Peloponeso, localização geográfica mesmo, assim, não tem muita coisa, né, de importante nisso não, coisas que a gente geralmente já sabe, né? E aí fala dos montes, Parnon, Tageto, né? São as encostas ali, né, onde ficavam os espartanos ali, a região ali era mais ou menos ilhada, era uma região de difícil chegar lá, né, então eles falam justamente um pouco sobre isso, que Esparta tinha uma das melhores vistas, né, porque era um aspecto de depressão ali, eles ficavam num alto ali de um penhasco no meio da ilha ali, né, e com certeza ali, todo mundo fala que os promontórios da região dificultavam a entrada de navios no Golfo de lá, né? E isso deixava a cidade com um aspecto ainda de poucos amigos mesmo, né? Quer dizer, era uma cidade separada, rígida, né? E, enfim, era uma sociedade à parte, né? E o acesso lá era dificultado. E como eu já falei aqui em outros vídeos, Esparta, pessoal, Esparta não tinha muros, né? Os muros eram os próprios homens de Esparta, né? Eles não tinham medo de nada, então eles não precisavam construir muros para defender, né? Você vê a questão da autoconfiança espartana, né? Isso aí era muito forte, né? E é isso aí, é uma cidade que sempre, outras coisas que a gente já sabe, né? Que sempre foi a rival de Atenas, né? Atenas, que é uma cidade que tem uma posição intelectual, mais política, né? Voltada mais para as artes, cultura, filosofia, né? E Esparta não, já é mais pro sistema militar, sistema bruto, né? E aí o fato é que é isso mesmo, os espartanos eles são, inclusive nas histórias, inclusive era divulgado pelos romanos que os espartanos eram um dos povos mais bravos que já existiu. Dificilmente eles conheciam outros povos assim que eram tão brutos como os espartanos, né? Então praticamente isso, eles foram conquistando as cidades, né? E depois logo veio a Liga do Peloponeso, onde eles, né, detonaram Atenas. Teve várias guerras, mas Esparta venceu várias guerras contra Atenas, já chegou a dominar toda a Grécia, né, durante um bom tempo, né? E depois, claro, que a gente já sabe, que eu já falei aqui no canal, foi derrubada por Tebas, né? Então, assim, fala um pouco sobre essa expansão, né? E é interessante a gente fazer uma reflexão aqui na questão mesmo dessa questão da cidade, dessa questão da política, como é que a gente pode fazer uma comparação com espartanos e atenienses no serviço público, né? A gente vê que os atenienses eles são voltados para a política, né? Então a gente lembra daqueles cargos de chefia, aqueles cargos comissionados, que só olham os interesses políticos, né, à frente de tudo, mas olham outras coisas, artes, culturas, né? E Esparta não, Esparta é o serviço bruto mesmo, daquele servidor efetivo que trabalha direito, né? Faz o que tem que ser feito da melhor maneira que tem que ser feito, né? E totalmente focado para essa questão militar, efetiva, de obedecer ordens, obedecer
a questão de obediência de ordens, de sistema da hierarquia de Esparta, né? Como é que isso era importante. Então a gente pode fazer uma reflexão que se inclusive Atenas e Esparta pudessem conviver, com certeza ia ter um equilíbrio bom nessa questão política e ao mesmo tempo uma questão efetiva de mão de obra, de realização, né? Onde a coisa não ficaria só, toda essa força de Esparta não ficaria focada só nessa questão militar. Ela poderia ser utilizada para outras coisas, né? Como os próprios samurais fazem, né? Os samurais, eles têm essa filosofia de fazer tudo do bom e do melhor, mas não só para lutar, mas como nas artes, em tudo que eles colocam a mão, eles tentam fazer o melhor de si. O filme O Último Samurai mostra isso muito bem também, né? Eles são perfeccionistas em tudo aquilo que eles fazem, seja na pesca, seja na cultura, seja na agricultura, seja na esculpir, nas artes, na filosofia, né? Eles tentam fazer o melhor, toda aquela energia concentrada ali, focada que eles colocavam na guerra, eles colocavam para outras coisas. E isso seria muito interessante em Esparta, se ela tivesse um governo, né, mais politizado assim, para outras áreas. Mas aí ia perder o foco. Aí também ia deixar de ser talvez a potência militar do que foi. Apesar que Atenas também era uma potência militar, não tinha tanto foco, né, de estratégia, enfim, não tinha selvageria espartana, né? Não tinha essa cultura, a mesma coisa, né? E é isso aí. Então praticamente esse capítulo aí do início vai falando sobre a cultura um pouco de Esparta, né, da cultura, fala que Esparta era, né, utilizado, era principalmente, né, na questão agrícola e tal, e na questão de alimentação, tinha muita oliveira, né, onde a gente extrai o azeite de oliva, azeitona, né, e muita vinheira, onde extrai a uva, né. Então você vê que a força dos espartanos, né, o diferencial espartano já começa aí, né, que é o resveratrol do vinho aí, né, que é excelente aí, o coração, né, o azeite de oliva, que é excelente para o cérebro, né? Então a gente entende já um pouco também que os espartanos estavam com um belo combustível, né, para guerrear e para ter essas estratégias de pensar, né, e viver de forma lacônica, detonando todos os outros exércitos aí. Então é isso aí, o Tom vai falando sobre isso, que o objetivo também de Roma, né, era meio que também dominar isso tudo aí depois, né? Roma dominou, inclusive, tudo depois, veio tudo a se tornar Roma, né? Enfim, né? E vai falando sobre o ponto de vista dos espartanos mesmo, que era realmente uma sociedade diferenciada, né? Que o espartano, para ser um cidadão perfeito, ele tinha que ser um soldado perfeito. Antes de ser um cidadão, ele tinha que ser um soldado perfeito. Então faz muito essa comparação mesmo com a questão militar mesmo, né? E é isso aí. E fala que realmente os espartanos, a honra, o morrer em batalha, esses valores aí estavam acima de tudo. Estavam acima de qualquer outra coisa, né? Então fala justamente sobre a questão, ele lembra aqui no livro, né? Espartanos, tomem um belo café da manhã, porque hoje, essa noite jantaremos no inferno. Quer dizer, eles não tinham medo da morte, eles sabiam que ia enfrentar a morte, eles sabiam que ia enfrentar desafios e eles não tinham medo de nada, né? Então eles refutam aqui no livro, na verdade reafirmam aqui no livro sobre essa cultura dos guerreiros, né? E é isso aí vai falando mais sobre essas questões, né? E fala também de Licurgo, né? Eu já fiz vídeos aqui especialmente sobre Licurgo, né? Fala que Licurgo, ele era considerado, tinha sido chamado de várias coisas, né? Homem, Deus, rei, todos reis, né? Dizem que essa coleção aí de leis foram entregues às leis de Esparta, né, pessoal? Que eu já falei aqui também sobre as leis de Esparta, que elas foram entregues para Licurgo através do oráculo de Delfos, né? Para que ele pudesse dirigir seu povo ali, né? Então, assim, é uma coisa assim. E é engraçado que eles questionam, né? Esses historiadores aqui, esses personagens do livro, o Cláudio e tal, eles questionam essas leis de Esparta. Será que realmente os espartanos acreditavam no oráculo de Delfos? Será que realmente essas leis de Licurgo foram obras do oráculo? Ou não foram obras da própria cabeça dele, do ego dele, né? E aí eles questionam um pouco isso, né? Que na questão também sobre as leis de Esparta, como eu já falei em outros vídeos, Licurgo, ele diz que recebeu do oráculo de Delfos, né, uma ordem, uma missão que fosse o seguinte: olha aí, aqui estão as leis do código de Esparta e esse código que não pode ser alterado. Se caso você alterar, para ser alterado essas leis aqui, você deve autorizar,
né? E depois Licurgo acabou morrendo, e com a morte de Licurgo, como é que poderia alterar esses códigos de Esparta? Não teria como, né? Mas fala que isso aí, falam que aqui no livro questionam, fala que isso foi uma lenda, que na verdade a coisa tá mais para as leis de Licurgo mesmo, coisas que Licurgo, eu já falei isso em outros vídeos, coisas que Licurgo viveu no seu exílio, né? E ele foi pegando um pouco de cada coisa para montar as leis de Esparta. Não foi simplesmente o oráculo de Delfos que falou, não, vai ser assim, 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 né? Mas o que importa é que essas leis organizaram Esparta e fez ela ser a maior potência militar que já existiu, né? Isso aí é muito forte, isso aí não tem como negar, né? Então é isso, pessoal. Aí dá essa primeira introdução aqui no livro, né? Vai falando que realmente tem aquela história que os espartanos eram descendentes de Hércules, né? Que a disciplina, que a austeridade, as virtudes cívicas deles estavam acima de tudo ali, a questão da honra, né? E realmente era um povo diferenciado, né? Era realmente um povo diferenciado. Então o livro dá essa primeira introdução falando sobre Esparta, e é isso aí. Aí eu vou continuar aqui a leitura, vou continuar os podcasts aqui, vou continuando mais sobre a obra do livro aqui, e falando sobre mais o que eles vão divulgando sobre a história de Esparta, e com isso a gente vai tirando nossas reflexões. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse novo ciclo aí, e vamos para frente, espartanos. Vamos divulgando essa história aí, vamos entendendo um pouco mais sobre a origem dos espartanos, por que eles viviam, né, desse jeito, e tentar aprimorar esses valores aqui que fala aqui, que é a disciplina, né, essa questão da obediência, né, a obediência que a gente deve ter com nossos pais, né, com a nossa família, com a nossa cultura, né, obediência à questão de leis religiosas também. Eu acho que o ser humano hoje em dia está muito desvirtuado, então é importante você ter uma base de princípios ali, cristãos ali, de ética, de valores para a gente poder seguir, né? Eu acho que isso é muito importante. Então vamos tentar retirar isso aí para a nossa vida no dia a dia, e essa força, essa disciplina inabalável que Esparta tinha, né? Você tem que pensar o seguinte, meu amigo, às vezes o seu desafio é acordar e trabalhar todos os dias, às vezes o seu desafio é acordar e estudar, às vezes o seu desafio, sabe, é empreender, é ligar para cliente, é vender. Você tem que pensar que os espartanos eles já acordavam e eles tinham que dar um jeito de sobreviver. Eles iam treinar um treinamento duro que eles poderiam morrer. Então a sua vida é muito mais tranquila que a deles, né? Então vamos pegar essa mesma força aí para, né, a gente não tem tanto, às vezes não tem tantos desafios pesados, às vezes tem, mas assim, ter esse psicológico forte e preparado para enfrentar qualquer guerra da nossa vida aí. E é isso aí, espartanos. Espero que vocês tenham curtido o podcast aí, número 1, né, dos heróis de Esparta. E vamos continuar as leituras aqui do livro. E é isso aí, fazendo as nossas reflexões aí. Espartamos junto aí, pessoal. E vamos lá, não esquece aí, se inscreva aí nesse canal aí pra gente completar os 400 guerreiros da Falange. Sem robozinho de Google, sem pagar algoritmo. É tudo na raça, é tudo na indicação. É isso aí. E vamos crescendo, vamos devagarzinho, vamos junto, Falange. Espartamos junto! Ahul!